Como funciona o quinto período de medicina na Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife? Então, gente, no quinto período nós pagamos pediatria, ginecologia, obstetrícia e neonatologia, dermatologia e gestão. Aí eu vou falar um pouquinho de como foi passar por cada matéria para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou estudante de medicina do sexto período da Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife, e estou começando aqui no canal para trazer mais dúvidas de cada período que as pessoas que estão no período anterior têm e que as pessoas que ainda não entraram também têm. Então, gente, falando um pouco de como é que foi pagar pediatria. Pediatria lá na UFPE, ela é uma disciplina que ela tem uma carga horária muito grande, tanto em aulas teóricas como práticas. Basicamente, a pediatria, a gente tem aula todo dia da semana, com exceção da segunda-feira. Porém, terça-feira tem, quarta-feira tem, quinta-feira tem e acredito que sexta-feira não tem também não. Então, com exceção de segunda e sexta-feira, nós não temos, temos todos os outros dias aula de pediatria. E o que é que a gente faz na pediatria? Basicamente, a gente tem a aula teórica com um especialista naquela área e nós começamos a ver as doenças de fato, porque no quarto semestre a gente começa a ver o início da pediatria. E se vocês quiserem saber de mais períodos e mais assuntos sobre o UFPE, é só se inscrever nesse canal e deixa seu comentário. Pronto, chegamos na prática e o que é que a gente vai fazer? Nós somos separados, cada subturma fica com cada professor. Exemplo, minha subturma vai ficar com a professora que é gastro, a outra subturma vai ficar responsável por uma professora que é alergologista. Então, você vai ver um paciente que é da gastroenterologia ou o paciente que é da alergoimuno, que cuida das alergias, né? Então, a gente começa a entrar na sala, né, e começa a fazer a consulta. Geralmente, nós dividimos quem vai ficar no computador, anotando as consultas, quem vai fazer o exame físico e quem vai fazer as perguntas, que seria a anamnese. E na parte do exame físico também, como é um exame físico completo, a gente também divide, tipo, uma pessoa da subturma fica responsável por realizar o exame físico da cabeça e do pescoço. Outra pessoa fica responsável por realizar o exame físico do sistema respiratório, por exemplo. Lembrando de um ponto muito importante, é que nós realizamos essa consulta sozinho ou com um doutorando. E o que é doutorando? Doutorando é aquele estudante que está no internato. Geralmente o doutorando, ele dá a oportunidade para nós que somos acadêmicos, conduzir a consulta e ele só vai observando e dando dicas. Depois que terminamos a consulta, a gente chama o nosso professor para passar o caso para ele, e geralmente tem professor que pergunta que conduta você faria, que tratamento você faria, qual o diagnóstico, e tem professores que já ajudam no diagnóstico, tipo, eles já vão falando durante a discussão do caso. Falando um pouco agora de obstetrícia e neonatologia, são duas matérias que é uma disciplina só, porém metade da matéria fala de obstetrícia e a outra metade fala de neonatologia. E segue o mesmo esquema de pediatria. Ela é dividida tanto em aulas teóricas como em aulas práticas, sendo que nessa cadeira, além de ter aulas práticas, a gente tem plantões que a gente dá fora do horário acadêmico, fora do período acadêmico, que é de 8 às 5, por exemplo. E esses plantões, eles são obrigatórios? Veja, depende muito do ponto de vista, porque se você for todos os plantões, além do conhecimento que você vai adquirir também um pontinho no final do semestre, que acaba ajudando bastante na prova. E como é que funcionam esses benditos plantões? Basicamente, nós temos plantões tanto noturnos como diurnos. Se o plantão for noturno, é porque o seu plantão vai cair em dia de semana e ele vai durar de 7 até meia-noite ou 1 hora da manhã, a depender de como for o plantão. Se o plantão estiver calmo, você pode largar um pouco mais cedo, mas se o plantão estiver um pouco mais agitado, geralmente o pessoal largava de 1 hora da manhã. Eu nunca dei plantão noturno porque os monitores, eles levam muito em conta a possibilidade do aluno conseguir ir de madrugada ou sair de lá de madrugada, e não era uma realidade para mim. Como funciona esses plantões, gente? Basicamente, nós escolhemos uma dupla ou um trio para fazer esses plantões com a gente. E chegamos lá, somos acompanhados por um monitor, a gente não faz nada sozinho, o monitor sempre está ali acompanhando a gente.
Conhecemos primeiro como é que funciona a dinâmica do centro de obstetrícia, conhecemos os residentes, os staffs, que vão nos auxiliar, e ouvimos a passagem de caso. O que é passagem de caso? É basicamente você chegar lá, um exemplo, eu estava lá, cheguei lá no período da manhã e os residentes que estavam de plantão no período da noite passam todas as grávidas que estão lá para evoluir, que é basicamente fazer o exame físico, a anamnese e ver como aquela grávida está pela manhã. Depois que a gente conhece como é que funciona esse sistema, que a gente escuta a passagem de caso, nós somos designados a ficar com 1, 2 ou 3 grávidas, a depender da demanda que tiver naquele dia no centro de obstetrícia. Geralmente a gente fica com 2 grávidas, 3. Eu nunca cheguei a pegar um plantão que eu tivesse muita demanda, mas teve colegas da sala que já pegaram muitas grávidas que disseram que o plantão estava muito caótico, que eles não conseguiram nem parar. Então depende muito da demanda do plantão. Então o que nós fazemos? Nós vamos acompanhar essa grávida durante todo o plantão que nós estivemos lá. A gente faz a anamnese da grávida, tudo direitinho, fazemos o exame físico, então essa parte é a gente que faz, sempre com o monitor, observando para ver se a gente está fazendo tudo certo, para ver se está faltando alguma coisa. E os plantões de neonatologia? Os plantões de neonatologia são plantões que, comparado com o de obstetrícia, é em menor quantidade. A gente tem só 2 plantões de neonatologia, e o resto fica a cargo de obstetrícia. E o que é que a gente faz nesses 2 plantões? No primeiro plantão, ele acontece lá, no centro de obstetrícia, e a gente avalia como que é a conduta do neonatologista assim que o bebê nasce. Quais são os procedimentos que ele faz? O primeiro exame físico, a frequência cardíaca, a primeira frequência respiratória, a aplicação da vitamina K, se o bebê chora, o que é que ele faz se o bebê não chora, enfim, todas as condutas necessárias para um bebê que acabou de nascer. Já o segundo plantão, a gente pega mais a mão na massa. Nesse plantão, a gente vai para o ALCOM. O que é o ALCOM? O ALCOM é o alojamento conjunto. Quando o bebê nasce e está tudo certo, ele precisa passar pelo menos 48 horas em observação para observar se não tem nenhuma intercorrência nem com a mãe e nem com o bebê. E ele fica aguardando esse tempo lá no ALCOM, que é o alojamento conjunto. E lá também no ALCOM é que a gente faz o primeiro exame físico, mas não é o primeiro exame físico igual do neonatologista, é o primeiro exame físico completíssimo mesmo do bebê. E como que a gente faz esse primeiro exame físico? Também a gente é acompanhado por uma monitora que auxilia a gente, ela pega a gente, tem uma conversa, diz como é que tem que ser feito, passa todos os procedimentos e a gente lava a mão tudo direitinho e vamos lá fazer. Também é um exame que a gente tem autonomia para fazer e a monitora fica observando para ver se a gente faz tudo certinho. E, gente, dá muita, muita pena de pegar a criança. No meu primeiro exame físico do recém-nascido, eu fiquei com medo de pegar errado, é porque é muito, muito pequeno, gente. Vocês vão ver quando vocês forem fazer. Falando um pouco de como funciona a dermatologia, ela é dividida tanto em teórica como prática. Porém, a quantidade de práticas de dermatologia nem se compara com pediatria e obstetrícia. Se eu não me engano, a gente só tem uma prática na semana e de 15 em 15 dias. Porém, as práticas elas são bem interessantes, aparecem casos bem interessantes lá no Hospital das Clínicas. E as aulas teóricas elas também são bem interessantes. Eu gostei bastante de dermatologia. Eu só não gostei da parte de estudar para a prova, porque, gente, quando a gente vai estudar dermatologia, é tudo muito bonitinho. Mas quando a gente vai estudar para a prova, tudo se mistura, aquela lesão parece com a mesma lesão da doença que você viu anteriormente e começa a fazer a confusão de lesão na sua cabeça. Mas, quando você vai fazer a prova, acaba dando tudo certo. Falando um pouco agora de ginecologia. Ginecologia é uma matéria que é dividida também em aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas, os professores de ginecologia, eles são um pouco mais antigos, mais velhos, o que às vezes torna a aula um pouco maçante, difícil de entender, mas se você tentar extrair do professor, você consegue extrair. Já na aula prática, depende muito de cada professor, porque tem professores que eu peguei, que eu fiz uma aula prática com ele, e ele não fez exame ginecológico na mulher. Porém, tem professores que toda a consulta faz exame ginecológico completo na mulher.
E esse exame ginecológico completo é com todos os estudantes vendo. Tem estudantes também que fazem o exame especular, que fazem o toque, porém fazem se quiser, porque o professor chega e pergunta: você quer fazer o toque, você quer fazer o especular? Se você quiser, sim, se você não quiser, não. Eu já adianto que tem muita gente que fica com receio de fazer, fica, não, não quero fazer. Eu tinha um pouquinho de receio no começo, mas eu disse, eu não vou passar nenhuma prática sem ter essa experiência de fazer um exame especular, de fazer um toque. Eu vou fazer e pronto. Eu fui lá, fiz, foi tranquilo. E eu sugiro que vocês façam isso, que vocês tenham, se vocês tiverem a oportunidade, que vocês metam a cara, faça, justamente para quando chegar lá no internato, vocês não ficarem voando sem saber como fazer. Para finalizar agora, eu vou falar da disciplina de gestão. E se você chegou aqui, não deixa de se inscrever no canal e comentar aí, deixa seu comentário, sua curtida. E se você quiser algum assunto sobre a Federal, sobre medicina da Federal, pode deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre. Voltando para a gestão. Gestão é uma matéria muito chata. Muito chata, eu já disse muito chata. Porém, é uma matéria necessária, gente. É necessária porque nós entendemos como é que funciona o repasse de grana do SUS para os hospitais estaduais, municipais, quem fica a cargo do quê. Então, assim, é interessante para você, estudante de medicina, saber como funciona. Mas esse assunto não deixa de ser chato. E como que funciona a gestão lá na Federal? Basicamente, a nota é dividida em duas etapas. A primeira etapa é dividida em seminários, em que nós fazemos seminários de 15 em 15 dias. Gente, dá para imaginar fazer seminário de 15 em 15 dias é um martírio, né? Por isso que essa matéria se torna chata. E a segunda parte é uma prova múltipla escolha, valendo 10, que não é um tanto difícil. Se você for para as aulas, se você estudar direitinho, você consegue tirar uma nota boa, que foi o que aconteceu com boa parte da turma. Então, gente, basicamente é assim que funciona o 5º período de medicina na UFPE. E se vocês quiserem saber como é que funciona o 4º período, o 3º período, deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida de como que eu fiz para passar em medicina na Federal, como é que era a minha rotina de estudo, pode deixar nos comentários e não se esqueça de se inscrever no meu canal.